Em pé. Aleluia! Glória a Deus! Continue nesta mesma sintonia. Vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Abra sua Bíblia, lá na Epístola de Pedro, capítulo 3, primeira Epístola de Pedro, a partir do versículo 13º até o versículo 22. Nós vamos compartilhar daquilo que o apóstolo escreveu para nós e que o Espírito Santo direcionou aos nossos corações nessa noite. Quero que você desde já esteja sintonizado. Deus está falando contigo. A palavra do Senhor já tem chegado na sua casa, no seu lar. Os louvores que foram cantados, as ministrações realizadas aqui, adentraram nesse ambiente onde você está, levando o Espírito Santo. Eu creio nisso. O Espírito Santo de Deus está aí e Ele está ministrando ao seu coração. Então atente-se, abra a porta, permita que você seja ministrado poderosamente pelo doce e eterno Espírito Santo, em nome de Jesus. O texto de 1 de Pedro, capítulo 13º, a partir daqui nós vamos ler até o versículo 22, para compartilharmos a palavra do Senhor. Diz assim o texto: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Versículo 18. Pois, também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus Pai, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos ao Senhor mais uma vez, ore nesse sentido, para que a palavra encontre guarida no seu coração. Clame para que todas as interferências não impeçam de você receber a sua porção nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, estamos diante de Ti. Estamos diante da Tua palavra, essa palavra que é santa, pura, verdadeira e eficaz. E nós queremos tomá-la nesta noite, queremos nos apropriar dela, queremos nos alimentar, nos fortalecer desta palavra. Seja conosco, ó Pai querido. Traga aqui, ó Deus, esperança. Traga aqui um desafio. Traga aqui um conforto. Estamos atentos ao que o Senhor quer fazer. Estamos com os ouvidos abertos, ó Deus, para o que o Senhor vai falar. Usa-me como instrumento nas tuas mãos.
e glorifica o teu nome. Deixe-me escondido atrás da tua cruz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nosso desafio aqui, com esta carta, é falar sobre o testemunho em meio ao combate. Meus amados, desde sua raiz, o cristianismo ele tem sido alvo de ofensas. A oposição sempre foi um elemento presente no arsenal do inimigo. O próprio Senhor Jesus, ele sofreu com isso. Cristo lidou com a hostilidade dos fariseus, com a hostilidade dos samaritanos, dos galileus e até mesmo dos da sua própria família. Consequentemente, a igreja vem sofrer com este mal. Temos muitos relatos de corações obstinados que ao longo da história se opuseram à igreja do Senhor. Nos dias de hoje, a batalha histórica entre o bem e o mal ainda é incessante. E a injustiça se acumula muitas vezes, chocando qualquer observador da perseguição ao cristianismo. Ao seguir o Senhor Jesus, nós devemos estar dispostos a sofrer, a sermos feridos e a nos submetermos a uma situação de desconforto. É fato, nós encontraremos resistência, nós encontraremos hostilidade e oposição ao Evangelho, à fé que nós pregamos. No entanto, meus irmãos, não é hora para se esconder, é hora de marchar. Somos a igreja militante. Eu estou triste, eu estou com o meu coração em frangalhos com tudo isso que está acontecendo, quanto à nossa atual conjectura. Mas ao mesmo tempo, em meio ao caos, eu sei que o desespero não é a minha porção. Eu estou frenético e inquieto quanto às oportunidades da pregação do Evangelho. Eu sei que a destruição e a perda não é o pão que estará na minha mesa, nem na sua também. Essa não é a minha parte, não é a parte da igreja. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Oh, os reinos dos homens estão sendo consumidos. Eles estão sendo quebrados, feitos em pedaços, mas nós não beberemos do cálice da ira de Deus. Nós estamos do lado certo. Oh! Nós estamos do lado dos vencedores. Você ficará de pé enquanto todos os sistemas da terra se desmoronam ante a fragilidade e a impotência. São tempos angustiosos, mas também são tempos de oportunidade. Oportunidade para a igreja de Cristo, oportunidade para o povo escolhido, oportunidade para os eleitos do Senhor. Em nossos dias, o amado, o Todo-Poderoso, Ele vai se revelar para resgatar e cuidar dos seus. Oh, irmão, aleluia, essa é a palavra de Deus para você. Mais uma vez Ele vai se mostrar, mais uma vez Ele vai se revelar com fidelidade e amor, e vai se levantar diante de nós. Oh! E assim Ele vai se cumprir os seus sonhos, Ele vai cumprir os seus projetos, os seus propósitos que Ele tem para mim e para você. Eu não tenho medo dos sinais. O reino de Deus está vindo e eu posso bradar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou nessa expectativa, eu estou nesse sonho e eu estou tranquilo em Deus, eu estou tranquilo no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, Deus amado, aleluia. Os que têm os corações obstinados, teimosos,
o Senhor fará justiça, como também a salvação não tardará para os seus escolhidos. Ai, é hora de separação. Quem é santo, limpe-se mais. Quem é sujo, se embrenhe na sujeira da imundície. Mas a nossa proposta é santidade, é buscar a Deus. A presença do Senhor está na presença dEle. Nós estamos acompanhando essa carta de forma expositiva. E eu preciso relembrar para você, fazer uma breve recordação do que aconteceu nos escritos de Pedro até aqui. Esta aqui é a segunda sessão desta carta. A primeira sessão vem do primeiro capítulo até o versículo 7º do terceiro capítulo. E logo em seguida começa a segunda sessão. Nesta primeira sessão, os apóstolos, depois de saudar os eleitores, ele vem falar da grande salvação em Cristo Jesus. Ele fala da vida prática, dos deveres dos cristãos, de como eles deveriam viver à luz da grande salvação, de como eles deveriam se comportar e testificar sobre Jesus Cristo. Pedro agora ele começa a focar o procedimento cristão, mais especificamente debaixo da perseguição em que eles estavam sofrendo. Apesar de ter falado sobre perseguição, agora ele vem fazer isso de maneira mais específica, mais focada. Pedro está escrevendo no reinado de Nero. E aqui, pouco tempo antes de começar a grande perseguição de Roma, promovida por esse império, havia crentes que estavam sofrendo a hostilidade dos pagãos. Haviam aqui irmãos na fé que estavam sofrendo e muito. Eles estavam a ponto de morrerem por Cristo. Então Pedro escreve com o objetivo de confortar aqueles irmãos. Mas também ele vem orientar como eles deveriam se proceder debaixo de toda aquela provação que veio sobre eles. Eles eram maltratados pelos seus vizinhos, pelos seus conterrâneos, pelos seus contemporâneos e patrões. Eles eram questionados quanto à fé em Cristo Jesus. Era um ambiente hostil de se viver, muito difícil. Havia um risco muito grande dos irmãos perderem a sua liberdade, de perderem seus bens, de perderem seus familiares e até mesmo a própria vida. Então Pedro vem escrevendo aqui na tentativa de ajudar a igreja a sobreviver àqueles opositores. Era uma oposição que já tinha começado ali no primeiro século, mas agora começava a se intensificar com o Império Romano. Aqui ele apresenta elementos para enfrentar a atitude agressiva de autoritarismo contra eles. Com base nesta porção, eu quero apresentar 2 itens para nós resistirmos à oposição diante da perseguição e testemunhar de Cristo para este mundo tão hostil, para esse mundo em trevas. A primeira lição que nós tiramos aqui está do versículo 13 ao versículo 17. Nós devemos estar convictos da injustiça. Esteja ciente que você está sofrendo de forma injusta. É uma afronta injusta. Notamos que é esse injusto sofrimento que os irmãos estão sofrendo com o seu proceder. E assim, Pedro inicia com uma indagação, uma pergunta retórica para os próprios irmãos, no versículo 13º, dizendo, ele dá uma ordem, olha, sejam zelosos do bem. O normal é que, andando em retidão, não te maltratem, não te molestem, não te atormentem. E ele mesmo responde essa pergunta no versículo 14. No entanto, mesmo praticando o certo, todos nós estamos sujeitos a sofrer perseguição. Quando fazemos o bem, damos um bom testemunho, ficará claro que a perseguição sofrida é injusta. Sobretudo, ainda que os homens me ameacem, não ficarei alarmado, eu não temerei, não me assustarei, eu não terei medo. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ai, muitos são os ambientes em que nós enfrentamos hostilidades. Temos visto a barreira da incredulidade nas nossas escolas e universidades.
são lugares que, infelizmente, têm se tornado hostil ao Evangelho. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa, falando de um outro alguém que estava sofrendo, apesar de sua boa conduta, apesar do seu bom comportamento no trabalho, ela estava sofrendo perseguição porque professava fé em Cristo e a pessoa que estava acima dela, que ela estava subordinada, ela estava lhe tratando mal porque professava uma fé em um Deus diferente. Por várias vezes nós nos deparamos com pessoas que olham para o ambiente familiar e vê um ambiente quase que impenetrável, de tão difícil de pregar o Evangelho que é. E de fato, o ambiente do trabalho, as instituições educacionais e o seio familiar são onde nós provavelmente vamos encontrar hostilidade, oposição. Mas, meus queridos, ainda que as ameaças sejam direcionadas a nós, a bênção e o cuidado divino estão sobre os seus filhos. O peso da glória que espera é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós venhamos passar de ruim nessa terra. A partir do versículo 15, Pedro vem mostrar agora como nós testemunhamos a justiça de Deus. Ou como nós agiremos perante a injustiça. E ele diz, olha, coloque Cristo como Senhor da sua vida em seu coração. Eu estava fazendo minha pesquisa e no comentário Esperança, ele, quando vai comentar essa porção, ele diz, olha, santificar o Senhor em vossos corações significa condicionar o vosso coração exclusivamente pela realidade de Deus. O coração é o centro do pensar, planejar e sentir humanos. Se o Senhor for santificado ali, estará assegurada a premissa de um destemido testemunho de sofrimento e fé aqui. Ou seja, quando nós colocamos o Senhor Jesus como o dono das nossas vidas, como nós chamamos o Senhor Jesus para reinar em nós, nós não temeremos a opressores. Quando Cristo é santificado em nossos corações, o temor aos homens é anulado, é aniquilado das nossas vidas. Quando Cristo toma primazia na sua vida, de todo entendimento, você irá saber que Ele está contigo, seja qual for a situação que você está vivendo. O Senhor cuida de você, o Senhor está ministrando com tua boa mão, amparando, trazendo a solução, ministrando os seus cuidados sobre sua casa. Mesmo com todas as dificuldades que você enfrenta, mesmo com todas as suas lutas, mesmo com todos os problemas, o Senhor está cuidando de você. No mesmo versículo ele diz, pronto para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele está falando de conhecimento das Escrituras, sim, para ter argumento, para ter respostas. No entanto, não são os mais inteligentes, não é o maior teólogo da face da terra, não é isso que ele está falando, não são esses os que são capacitados apenas para testemunhar, não, são aqueles que testificam Cristo nos seus corações, são aqueles que colocam Cristo em primeiro lugar. Santidade que ele está falando aqui, santidade, pureza. Esta é a resposta para este mundo em putrefação. Versículo 15, ele ainda continua mostrando, falando dessa maneira. Pedro vem apresentar ainda e como nós devemos responder. Não é com fanatismo cego, não é com um religiosismo. E por isso é que ele ressalta a mansidão. Irmãos, nós não somos superiores a ninguém. O cristianismo nivela todos, coloca todos nós no mesmo patamar, e louvado seja o Senhor por isso. O reverendo Nicodemos, ele diz, comentando esse texto também, argumentos bons se perde pela forma que são apresentados.
É bem provável que você tenha visto debates do tipo, daqueles que as pessoas elas começam com um argumento bom, filosófico, uma ideologia, um pensamento interessante, e elas vão argumentando, mas chega um momento que elas não conseguem mais sustentar aquele argumento. Então o que é que ela faz? Ela começa a xingar, começa a criticar, ela começa a falar mal, porque ela não tem mais argumento para sustentar a sua ideia. Nós devemos fazer o contrário disso. O que Pedro está dizendo é que, faça isso com boas palavras, com brandura. Como diria o sábio, a palavra branda desvia o furor. Nós temos que saber a verdade, mas também temos que saber transmitir a verdade. Então nós devemos nos portar com mansidão. O temor aqui, no capítulo 16 ainda, ele está falando que é respeito para com as pessoas de boa consciência. Sabendo que aquilo que você está dizendo é o que você realmente acredita. E você tem intenções puras quanto a isso. Você está expondo as verdades de Deus. Você está falando da palavra que é viva e eficaz. Você não está apenas discutindo para ganhar um debate, uma discussão. Fechando esse primeiro item para combater a hostilidade, para que nós possamos dar bom testemunho em meio à perseguição. O versículo 17, ele diz, olha, se for sofrer, que seja pela prática do bem, e não pela prática do mal. As consequências do mau testemunho, elas são devastadoras, e ai daquele que for pedra de tropeço, esse também sofrerá o juízo de Deus. Mas o penar fazendo o bem é louvável aos olhos do nosso Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, ele diz, bem-aventurado, felizes, afortunados sois, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Oh, Deus amado, grande é o nosso galardão. Bem-aventurados nós somos, felizes nós somos, porque essa oposição tem se levantado contra a igreja, porque estão nos perseguindo. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior. Aleluia. Você quer vencer a hostilidade, você quer testemunhar em meio às perseguições. A partir do versículo 18, nós encontramos o outro item para cumprir esse papel. Anime-se com o exemplo de Cristo. É isso que o apóstolo fala nessa segunda parte dessa porção. No versículo 18, Pedro está dizendo que Cristo também sofreu, como os cristãos estavam sofrendo. O justo morreu pelo injusto, e ele não mereceu o sofrimento. No entanto, depois do sofrimento, Deus o exaltou e lhe deu vitória. Do mesmo modo, nós neste mundo, irmãos, sofreremos injustamente por causa do Evangelho, mas a nossa esperança está na ressurreição e na vida eterna. Somos cidadãos dos céus. Oh, aleluia! Oh, teólogo Kistemaker diz assim: o efeito da morte sacrificial de Jesus é possibilitar que entremos na presença de Deus. Jesus abre o caminho para o trono de Deus, apresenta-nos ao Pai e restabelece para nós um relacionamento íntimo com o Pai. Ao remover o pecado como causa de nossa alienação em relação a Deus, Jesus oferece acesso a Deus e aí nos torna aceitável aos seus olhos. Portanto, meu querido, minha querida, todo sofrimento é muito pequeno se comparado ao benefício que o sacrifício de Cristo representa para nós. Ainda que por toda a nossa vida nós só tivéssemos sofrimentos aqui nessa terra, ele seria ínfimo, pequeno, minúsculo, comparado ao gozo, à alegria, à satisfação, ao contentamento que nos espera na eternidade.
versículo 19, versículo 20, o apóstolo aqui traz algumas complicações para os dias atuais, ou melhor dizendo, já de séculos. Há várias discussões teológicas se Jesus desceu ou não ao inferno. Essa é uma interpretação tão difícil que Martinho Lutero ele diz algo essencialmente, olha, uma passagem maravilhosa, porém obscura, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de forma que não sei ao certo o que Pedro quis dizer. São várias possibilidades de interpretação aqui que são abraçadas por grandes estudiosos. A problemática aqui é que Jesus ele desceu ao Hades, ou não. Essa é a problemática. Será que ele desceu? Será que não? E eu me sustentando em teólogos que marcaram a história, como Agostinho, como Calvino, quero oferecer a seguinte interpretação. Uma frase que sintetiza essa vertente abraçada por eles dois. Por meio de Noé, o Espírito Santo que ressuscitou o Cristo, pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do pecado. Essa é a ideia mais aceitável, a mais abraçada também, é que o Espírito de Deus estava sobre Noé, e que Noé é chamado pregador da justiça. E Pedro agora invoca ou traz o exemplo de Noé ao lado de Cristo para encorajar a igreja. Assim como Noé pregou naqueles tempos e foi rejeitado, assim como Cristo pregou naquele tempo e foi rejeitado, assim também a igreja dos dias de hoje está pregando, está testemunhando e vai ser rejeitada. Mas fique tranquilo, a nossa missão aqui é agradar a Deus, é satisfazer a vontade do Pai, não dos homens. Mesmo com esse calo teológico, a essência dessa porção não é perdida, ela é mantida. Diante da oposição, da hostilidade, Cristo é o nosso exemplo. Estamos com os pés na terra, mas nós já estamos com os olhos fitos no céu, esperando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores vir nos buscar. Temos convicção disso, temos certeza disso. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu sei. Versículo 21. Pedro não está dizendo que o batismo aqui representa a remoção de imundícia da carne. Ele é símbolo externo de algo que acontece internamente. O que é que Pedro está falando com isso? O batismo deve ser o sinal de que nós concordamos de que em Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, temos vitória. Ele nos faz mais que vencedores. O batismo é uma testificação pública de que nós estamos conscientes dessa verdade. Já estamos crucificados em Cristo, já estamos ressuscitados em Cristo e já estamos desfrutando da glória de forma espiritual. Conclui no versículo 22 dizendo, como garantia de vitória, Cristo elevou os céus e agora está no lugar de honra à direita de Deus, e ficando a Ele submissos anjos, principados e poderes. Quando o Senhor Jesus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e essa autoridade foi despejada na igreja, quando desceu o Espírito Santo, nós também, irmãos, podemos dizer a mesma coisa. Anjos, principados e poderes estão submissos à sua igreja por meio de Cristo Jesus. Temos autoridade e podemos vencer. Podemos continuar testemunhando, podemos continuar pregando o Evangelho, independente das nossas lutas e das afrontas que nós tenhamos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer a oposição, mas nós não devemos mudar a nossa mensagem. A Bíblia diz que Cristo vem buscar um povo zeloso, exclusivo e de boas obras. Nós precisamos nos firmar e se posicionar para avançar. Diante de tanta hostilidade, eu tenho certeza que o que você está vivendo agora, e todas as suas lutas, e todas as suas preocupações e anseios,
serão tratados em Deus. E Deus irá levar você a um avanço, a um crescimento. Mas você precisa se posicionar. A nossa responsabilidade. Posicione-se diante de Deus. O diabo e os principados e a potestade não pode mudar o seu destino. O inimigo não pode. Nossa mensagem não é do maligno. Não é da escuridão. Nossa mensagem é da luz. E ela prevaleceu sobre as trevas. O rei venceu. Nós venceremos todas as muralhas que se levantarem contra nós. Todos os exércitos que se levantarem contra nós serão aniquilados. Todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas serão neutralizadas em Cristo Jesus. Não teme aos levantes, aos opressores, tiranos, impiedosos. Eles vão se levantar contra nós. Mas diante de toda injustiça, tenha a convicção de quem você é em Cristo Jesus. O que importa é agradar a Deus, ainda que venhamos sofrer por isso. E que toda oposição e hostilidade, ela venha servir para aumentar a esperança dentro do seu coração. Que você venha se fortalecer cada vez mais e mais no Senhor, em nome de Jesus. Eu desafio você a olhar para o seu futuro de uma forma diferente. A ter uma vida totalmente dirigida pelo Senhor Jesus. E assim você terá convicção de que você, se sofrer alguma oposição, será uma oposição injusta. E da mesma forma, tomar o exemplo de Cristo para viver abundantemente todas as delícias que Ele tem preparado para você. Que o Senhor aplique esta palavra ao seu coração e que você venha se fortalecer mais uma vez nessa jornada. Somos peregrinos aqui na terra. O nosso lugar, a nossa morada é no céu. Vamos orar. Queria que você curvasse a sua fronte. Queria que você clamasse a Deus. Queria que você pedisse ao Senhor para continuar a ministrar e a fazer a sua obra em você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre o ambiente onde você trabalha, sobre o lugar onde você estuda. E que, a exemplo dos irmãos do passado, você seja fortalecido nessa caminhada. Obrigado, ó Deus. Receba a nossa gratidão. Nós louvamos a Ti nesta noite, porque é um privilégio estar na sua casa. E diante da Tua palavra, diante daquilo que nós examinamos nas Escrituras, pedimos que isso nos dê um coração manso e humilde, para nos aproximarmos, para acolhermos e praticar as instruções aqui. A Deus abençoe os teus filhos e filhas. O Senhor conhece a vida, o relacionamento e o coração de cada pessoa. Se há alguma pendência, que o seu Espírito de graça venha sobre cada um, para que sejam tratados. Peço que o Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, enche os nossos corações de alegria, da presença, e nos revista para mais uma semana de vitória. Eu oro agradecido no nome santo, perfeito, lindo e amorável do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus e Pai Celestial e a consolação do doce e eterno Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, não só hoje, mas eternamente. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que o Senhor nos veja e nos guarde quando estivermos separados uns dos outros.